Academia Paraibana de Letras apresenta o livro Falado, segunda edição. Projeto em homenagem ao deputado Fernando Paulo Carrilho Milanês. Apoio cultural, emenda cidadã, Câmara Municipal de João Pessoa, emenda do vereador Fernando Milanês Neto. Prefeitura de João Pessoa, Funjop, Fundação Cultural de João Pessoa, Câmara Municipal de João Pessoa, Academia Paraibana de Letras. Livro desta edição, Escritos da Casa Morta, autor Fyodor Dostoiévski, apresentado pelo acadêmico Aldo Lopes. Escritor e jornalista, Aldo Lopes de Araújo é um homem branco de cabelos lisos. Usa óculos e está vestindo uma camisa marrom de mangas compridas. A gravação do vídeo com o escritor Aldo Lopes foi realizada na sala da APL, conhecida como Sala de Convívio dos Acadêmicos, onde os sócios da academia se encontram para reuniões e atividades de entretenimento. Nas paredes estão quadros que homenageiam o escritor Ariano Suassuna. Do projeto Livro Falado, eu escolhi o Escritos da Casa Morta, que é um livro de Dostoiévski, um romance de Dostoiévski. Esse livro foi traduzido, tradução direta do russo para o português, feita por Paulo Bezerra, um paraibano que é de Pedra Lavrada, mas que morou na Rússia durante 20 anos e estudou, fez doutorado, fez mestrado pela Universidade em Língua e Literatura Russa, pela Universidade de Lomonosov, na Rússia, e voltou para o Brasil em 1971 e se fixou e começou esse trabalho das traduções, né? É uma tradução primorosa porque não é uma tradução indireta como as outras que eram feitas do francês para o português, do francês para o português. Não, ele faz a tradução direta do original russo e por ser um filólogo, ele fez uma obra de grande importância, né, na vida literária de Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski foi condenado à morte por ter participado do Círculo de Petrovich, esses nomes russos são difíceis, Círculo de Petrachevski, que foi um grupo de intelectuais que criticaram muito o czar e por isso eles foram condenados à morte. Só que no instante lá do fuzilamento, chegou a ordem do czar para perdoar, ou seja, comutar a pena de morte em trabalhos forçados, né? E essa pena seria cumprida no presídio de Omsk, que fica na Sibéria, uma região dificílima, inóspita, distante 3.000 quilômetros de São Petersburgo, a leste de São Petersburgo. E para lá seguiu o escritor num trenó, saiu meia-noite de São Petersburgo, meia-noite pelo equinócio, pela data, pela época. Essa época, nesse tempo, quando ele seguiu para o presídio, essa época era noite, as noites eram claras, né? E ele foi para o presídio, cumprir essa pena. Por que Paulo Bezerra chama de Escritos da Casa Morta? Ele explica aqui, na introdução, porque não se trata de recordação. As traduções anteriores, aliás, esse livro é conhecido como Recordação da Casa dos Mortos, mas na tradução de Paulo Bezerra ganhou o nome de Escritos da Casa Morta por uma razão simples. Não é uma recordação, porque ele não está lembrando, né? No futuro ele lembrou de uma coisa do passado. Não, esse livro, esse romance de Dostoiévski foi baseado no caderno siberiano, que eram anotações que ele fez quando estava no presídio, do cotidiano do presídio, anotações que ele fez exatamente para depois se municiar, como ele realmente se municiou
quando acabou de cumprir a sua pena em Omsk, ele foi para Semipalatinsk e lá começou a escrever o livro. Não é uma recordação, porque foi baseado exatamente em fatos reais, na experiência vivida no cotidiano do presídio que ele presenciou e anotou, entendeu? Então por isso que ele decidiu chamar de Escritos da Casa Morta e não Recordação da Casa dos Mortos. Outra coisa interessante desse livro é que não é Casa dos Mortos, é Casa Morta, porque não é Casa dos Mortos pelo seguinte aspecto: os presos estão lá e são personagens vívidos, são personagens interessantíssimos, personagens profundos, personagens contraditórios, criminosos célebres, sabe? Pessoas extremamente interessantes que Dostoiévski teve contato visual com eles, contato pessoal, conversou com essas pessoas e descobriu, e inclusive ele diz em carta para o seu irmão que foram as pessoas mais humanas, assim, no sentido filosófico mesmo, existencial. As pessoas mais decentes ele encontrou naquele presídio. As maiores figuras humanas ele encontrou ali naquele presídio. E tanto é que, então, essas pessoas não eram mortas, eram pessoas vivas e importantes. Morta era a casa, porque o presídio era morto. Por que a casa era morta? Porque era uma casa triste, era uma casa lúgubre, era uma casa de sofrimento, era uma casa de castigos corporais severos, era uma casa onde havia... Toda prisão ela é tenebrosa, tá? E é um ambiente de sofrimento. E lá, por isso que ele chama de Escritos da Casa Morta, né? Ok? E quando ele saiu da prisão, tem um fato interessante, é que quando ele estava cumprindo pena em Omsk, de trabalhos forçados, ele tinha uma amizade com um médico, né? Que esse médico, às vezes até com risco pessoal de ser punido, ele admitia Dostoiévski lá na enfermaria, sem estar doente, apenas para ele escrever. Fornecia caderno, fornecia papel e lápis, e esses para ele fazer as devidas anotações. E esse trabalho, esse papel, que se chama Caderno Siberiano, foi exatamente o caderno que deu origem a esse livro, a esse romance. Né? Quando ele saiu de Omsk, que cumpriu sua pena de 4 anos, ele foi para Semipalatinsk, uma região também da Sibéria, que fica a 700 quilômetros a oeste de Omsk, e lá ele foi servir como soldado raso. Depois ele foi promovido a sargento e 4 anos depois acabou anistiado. Né? E todos os livros de Dostoiévski, todos os romances de Dostoiévski, dos quais Paulo também já traduziu todos, eles têm a marca da prisão de Omsk. Esse presídio ficou na mente, ficou gravado, plasmado na mente, na cabeça do escritor russo, de Dostoiévski, para sempre. E isso repercutiu, reverberou em todas as obras de Dostoiévski. Tá? Entendeu? Essa vivência dele foi muito importante. Né? E nós temos aqui um livro que é traduzido diretamente do russo para o português, que não passa necessariamente pelo francês ou por outra língua, e isso dá um ganho em termos de qualidade, de profundidade literária, sobretudo no escritor com as características, né, de Dostoiévski. Então, esse livro, Paulo Bezerra, na condição de filólogo, ele mergulhou profundamente no idioma russo, né, para procurar termos correlatos na nossa língua portuguesa, no falar brasileiro, e trouxe essa obra exemplar, né, que é publicado pela 34, né, que é uma editora especializada em literatura russa, especializada nessas traduções, é o editor de Paulo Bezerra, e esse livro chega trazendo
trazendo um Dostoiévski originalíssimo, limpo, limpo na sua essência, né? Portanto, caríssimos jovens, estão todos convidados a fazer essa viagem maravilhosa, embarcar nessa canoa, nessa nave que é esse romance de Dostoiévski, uma das mais importantes obras, e a obra seminal, praticamente a obra seminal de Dostoiévski. Tanto essa como Crime e Castigo. Não é? Vocês vão ter em mãos, além de uma grande obra, de um grande autor, dos maiores da literatura universal, temos uma tradução primorosa de um paraibano, do nosso Paulo Bezerra, né? Paraibano de Pedra Lavrada, que nos presenteou com a tradução desse grande escritor, talvez um dos maiores da língua do mundo. O livro falado. Academia Paraibana de Letras, presidente Severino Ramalho Leite, vice-presidente Francisco de Sales Gaudêncio, diretor administrativo Manuel Helder Dantas de Moura, diretor financeiro Rui César de Vasconcelos Leitão, diretor de comunicação José Nunes da Costa, coordenadora do projeto O Livro Falado, Janaína Valéria Pinto Camilo, secretária da Academia Paraibana de Letras, Tânia Silva, produção e direção José Vieira Neto, arte gráfica e finalização Alexandre Magno.